Oi, Oi, maravilhosa! tô aqui sim. Que honra estar com você. Tô aqui te Nossa, apresentando, fazendo sua propaganda, que é uma mulher maravilhosa, incrível. Olha, gente, como ela é gata. ai, tô ouvindo. Tô aqui Ah, acabada depois de dia intenso, muito animada, muito é animada. a internet está ajudando. Ah, pronto, resolveu. Resolveu? Resolveu. Tá Tá ok. maravilhosa, como sempre. Então, tô dizendo que eu estou aqui animada depois de um dia intenso de supervisão, aulas online, atendimento e agora com vocês aqui para fechar o dia, para Tá fechar o certo. dia. Porque quem é bom transforma o caos em uma coisa boa, não é verdade? Sim, sim, sempre há um caminho, sempre há um caminho. Não existe nenhuma situação que a gente não consiga reverter e tirar lições e encontrar muitas possibilidades. E eu sou prova disto. Eu jamais imaginava dar aula online, estudando, falar com você e falar com tantas pessoas ao mesmo tempo. Você sabe que eu amo compartilhar Sim. aquilo que eu aprendi, que eu tenho trabalhado. E Deus tem me dado essa oportunidade nesse tempo. Show de bola. Eu tô aqui, Marisete, com o seu livro, ó. Pessoal, ó, Marisete é autora. Eu tô trazendo só esse livro, porque esse livro aqui tem tudo a ver com relacionamento, com o tema também que a gente vai estar Sim, abordando hoje. É um livro sim. prático de ensinamentos para você ter a escolha certa do amor perfeito. E aqui você fala muito sobre o narcisismo, né, Marisete? Sobre aquela escolha que nós queremos pra gente, às vezes não pensa no outro. Isso. Esse livro, Vanessa, ele começou no desejo de ajudar as pessoas a pensar na escolha do cônjuge. Nós trabalhamos muitos encontros de casais, às vezes numa situação que a escolha já foi feita. E aí tem que reorganizar a escolha acontecida. E eu pensei nesse livro para ajudar tanto quem já escolheu a repensar a sua escolha, para se responsabilizar por ela, não é para desistir, não é para cair fora, não. É para entender que motivo a pessoa teve de escolher. E aí você falou assim: olha, existe a escolha narcisista. O que, que é isso? A escolha do cônjuge, ela é sempre feita com um objetivo. Talvez as pessoas não gostam de ouvir que não é nada romântico, mas nós escolhemos com um objetivo, para um propósito, principalmente de reparar a nossa própria história de vida. E aí existem quem vem com uma história muito defasada, geralmente olha para cima e espera ser escolhida por um deus grego, por uma rainha, por uma deusa. E aí quem está em cima vai escolher alguém que precisa desse deus grego, que precisa desse resgate, que precisa desse salvador. Então percebe que é uma escolha desnivelada, em que tem uma pessoa em cima e a outra embaixo. Essa é uma escolha narcísica, que o deus grego quer sempre ficar no palco, ser aplaudido, e o outro, que um dia se sentiu lisonjeado de ter sido escolhido, fica o tempo todo na plateia, aplaudindo o deus grego. Mas é um jogo perverso, porque não há trocas em que um se sente adequado e precisa do outro. Fica sempre essa escolha rígida de um se achar maravilhoso e o outro de ser o eterno necessitado. Isso é uma escolha narcísica. Isso causa dor e é mais comum do que a gente imagina, né? As pessoas não têm consciência de que elas têm esse tipo de escolha e causa tanta dor e sofrimento para um relacionamento. Que em algum momento acaba causando uma rachadura na relação. Porque ninguém aguenta ser o pobre coitado o tempo inteiro. Uma hora Isso. chora. Isso. E o outro, né, que se sente o deus grego no primeiro momento, também se sente exigido, cansado, sozinho. Né? A relação de casal é uma relação de trocas. Sim, E é racha porque exatamente. não tem trocas. Não tem trocas, não tem você, eu preciso de você e você precisa de mim. É sempre um sempre achando que é o salvador e o outro sempre o necessitado. Exatamente. E isso também vai de acordo com o nosso tema de hoje, que é sexo e traição. Isso, olha, eu amei esse Olha, tema.
Eu Não amei. é? Porque É, é é um um tema tema que as complexo. pessoas. É um tema, Marisete, que as pessoas mandam mensagem pra gente assim, ó, no privado, no direct, não é uma coisa Sim, exposta, né? Tem sim. vergonha e tudo mais. É aquele tema, assim, velado, ninguém sabe, mas que todo mundo quer escutar, Aham. porque essa dor é uma dor presente. Então, quem já viveu quer ser curado dessa dor, e quem não viveu quer prevenir para que isso não aconteça, da Tá. traição. E a sexualidade é algo assim que. Depois a gente entra na sexualidade, vamos entrar na traição. Quais são as Isso. ferramentas? Me ajuda aí, ajuda a galera que está escutando você agora. Tá. Então vamos pensar assim. Vamos imaginar que todo relacionamento ele tem um acordo, um combinado. Esse combinado começa desde o namoro. Né? No namoro a gente começa a fazer combinados em palavras. Ah, eu quero, quando casar, eu quero ter filho. Aí o outro diz, ah, legal, se ele quer ter filho, também quero, então já está um combinado. Acende Sim. a luz para mim. Então são vários combinados que o casal vai fazendo ao longo do namoro. Aí, destes combinados, estabelece um acordo. Quando quebra o acordo, quando quebra o olho no olho, é quando o casal está vivendo uma traição. Então, o que é traição? Traição é a quebra do olho no olho. A traição é a quebra de uma aliança, de um combinado que foi feito ao longo dos anos deste relacionamento. E quando quebra esse combinado, o traído, o que mais dói no traído é que ele é o último a saber. Né? Ele é o último a saber, olha, você quebrou um combinado comigo, você não estava se sentindo satisfeito no relacionamento e não compartilhou comigo, quebrou um combinado da comunicação, da Se gente sente fazer sozinho, troca. né? Fez sozinho, fez sozinho. Então, o primeiro item, né, da traição é a gente detectar, aceitar que ela é uma quebra dos combinados, é uma quebra do acordo do casal. Esse é o primeiro item. Por isso que dói tanto. Aí se torna, além de infidelidade, uma traição. Posso falar? Você está me Claro, ouvindo aí? Vamos claro, tô lá, aqui para gente. ouvir. Tá todo mundo junto? Tá todo mundo? De repente, cadê o povo, né? Eu desativei o comentário para a gente gravar o vídeo, Ah, ok. Então tá senão bem. vai ficar no seu rosto depois. Tá. Então veja aí se tem perguntas que você pode me ajudar a Coloca ajudá-los. aqui na caixinha de pergunta, galera, que eu vou conseguir ver. Tem lá no Story, tem aqui também, que a gente consegue abrir. Eu não vou abrir mais para não ficar exposto, ninguém vai saber, tá? E aí a gente consegue abrir aqui e colocar. Posso colocar aqui também, abrir, ó. Se alguém quiser, eu vou abrir esse momento. Pronto. Quem quiser perguntar aí também direto para Isso. Marisete E aí aqui pra você gente, disse pode perguntar. assim, tá me ouvindo? Sim, pode falar, tá? Ótimo o áudio. Oi. Deu uma travadinha agora, mas dá para ouvir. Perdi Então, galera, você, vocês podem colocar. Vanessa. Perdi Perdeu? você. Calma. Tá rodando aqui, Ah, mas tá não dando ouvi o a sua seu. Ah, pergunta. voltou. Voltou. Pode falar agora. Segundo item. Primeiro item. Tá anotando, pessoal, ó, para não se perder. Voltou. Você fez uma pergunta? Não, não. Pode falar. É a Vamos internet que lá? deu uma travada. Vamos. Tá. Então, aí você disse assim, que é algo que dói muito nas pessoas, que as pessoas te procuram para falar e houve uma quebra, houve do combinado, do olho no olho, dói muito porque é algo que o traído é o último a saber. E aí, eu gosto sempre de pensar assim: o que leva à traição? O que leva à traição? É, porque geralmente no traição eu tenho um triângulo: aquele que trai, aquele que é traído e o terceiro que entra como um amante. Não tenho três pessoas? Eu tenho aqui Sim, um triângulo, né? Ah, exatamente. é um jogo que os três participam. Os três participam. Geralmente, o traído, ele vem como vítima. Ele vem vitimizado,
ele acha que ele precisa de um colo. Olha o que o filho da mãe fez comigo, me traiu. E geralmente, né, a culpa é toda daquele que traz. Então eu quero desafiar as pessoas traídas a não me crucificarem. É um Ouçam desafio, foi primeiro bom falar isso, é um de que desafio. é isso. É, é um desafio, porque geralmente a pessoa traída tá tão danada que ela não vai me ouvir. Ela nem vai ouvir. Ela já tá me crucificando, mas eu tô pedindo um tempo aí. Para a pessoa traída perceber o seguinte, existe dois motivos, duas direções que levam à traição. Uma são os motivos do traidor. Sabe, aquele independente com quem ele estiver casado, com quem ele estiver um compromisso conjugal, de namoro, noivado, casamento, né? Um compromisso de casal, são motivos da pessoa que ela traz na história de vida dela. Sim. Eu posso citar três motivos. Um, a influência de família. Meu avô traiu, meu pai traiu e agora eu tô traindo também. A minha avó traiu, minha mãe traiu e agora eu tô traindo também. Se escora nessa desculpa de uma maldição hereditária, né? Uma maldição familiar. Isso. Então, assim, é algo que vai repetindo a família Fica e um usa ciclo. isso como justificativa, muitas vezes, de que é coisa de família, né? Problemas, Aham. maldição de família, herança geracional, seja o nome que a pessoa dá. Que- Esse é um dos motivos. Independe de com quem ele estiver casado, namorando, noivo, é um motivo que ele traz da história de família. Sim. Um segundo motivo é quando essa pessoa é muito imatura. Ela é uma criança na vida. Ela pode ter 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos, mas emocionalmente ela é uma criança. E as crianças não se comprometem. As crianças não assumem, não pagam preço pelo um compromisso. Se ela é criança como pai, criança como mãe, criança como profissional, criança como amigo, vai ser criança também como cônjuge. É E um isso é muito segundo sério, né, motivo. Marisete? Porque isso influencia, essa questão, esse fator, ele influencia em qualquer área da vida da pessoa. Seja profissional, qualquer área. Qualquer área, ela vai agir como criança, não vai se responsabilizar como as crianças não conseguem. Nós, adultos, que pagamos o preço pelas crianças. Nós é que assinamos um contrato da escola. A criança não Abrindo um assina. parêntese, por isso que às vezes, para algumas pessoas, a paternidade, a maternidade se torna tão pesada. Porque ela ainda é Sim, criança e tem que assumir uma outra criança, é duro demais. isso. Gostei dessa ideia, gostei dessa estratégia. Porque é verdade. Aí, no combinado de casal, que é o combinado de fidelidade, de uma maneira infantil, ela também não vai pagar o preço, não vai se comprometer. E um terceiro e último motivo do traidor é quando ele não se garante. Olha que coisa pesada. Então, ele seduz as pessoas como para testar o ibope, para ver o quanto ainda é galanteador, o quanto ainda é escolhido, o quanto ainda é desejado. Então, por não se garantir emocionalmente, ele se envolve com uma terceira pessoa para fazer um teste de ibope. Para buscar uma aprovação, né? Uma aprovação social. Isso. Então, dei três motivos do traidor. Só um parêntese aqui, Marisete. Perguntaram quais são as características para identificar um adulto criança, um adulto infantil. Você acabou de dar um exemplo, né? É a maneira com que ele olha a vida. Lista os comportamentos da pessoa e veja que idade cronológica aquele comportamento combina. Né? De repente, a Sim. pessoa ainda é uma adolescente que não está mais curtindo a vida e não se responsabilizando.
uma adolescente que dribla as regras. Faz parte da adolescência driblar as regras. Então, geralmente, eu listo todos os comportamentos e vejo qual é a idade cronológica que combina com esse perfil comportamental. É batata. Não precisa ser psicólogo para fazer esse diagnóstico. Pode prosseguir. Tá, então eu falei dos motivos do traído. Agora, a segunda dimensão que acontece um adultério, que acontece uma traição, quando há uma lacuna no relacionamento. O traído não gosta de ouvir isso. Por quê? Quando o casal se desconecta, fica uma brecha. O que a física diz? A física diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, se eu estiver sentado na minha cadeira de esposa, não é loira nenhuma que vai sentar. Porque ela está ocupada. Não precisa ficar com crise de ciúme, não precisa ficar investigando, não precisa ficar ali desesperado. Não preciso. Mas a física diz que nenhum espaço fica vazio. Então, tem muitos casais que se desconectam depois de nascimento de um filho, depois de uma crise financeira, depois de uma situação exigente da vida, e aí esse casal se desconecta, abriu brecha. Então, se abrir uma brecha, pode entrar um amante, pode entrar um terceiro. Eu acho que esse é o momento, eu acho que é o mais difícil para as pessoas, porque vem a parte da sua autorresponsabilidade. Isso. E querer assumir isso é muito doloroso. Perceber que eu posso ter uma parcela de responsabilidade em algo que o outro fez comigo. Sim, sim. Por isso que eu falei que o traído não gosta de ouvir isso. Porque o traído não vai assumir o grau de responsabilidade de ter se levantado da cadeira, de ter se participado da desconexão. Sim. E aí ter contribuído, né? Ter deixado uma brecha para a entrada de um terceiro. Isso é muito complicado, é muito difícil as pessoas aceitarem isso e acreditar nisso é doloroso demais. Confesso que quando eu comecei a ouvir essa tese, eu fiquei, caramba, porque a gente sempre coloca o traído na cadeira de coitado, de vítima. Sim, de repente, sim. vem uma teoria que a gente pega a pessoa que tá ali como coitado e coloca ela num lugar assim de que ela também teve a sua responsabilidade, é algo que mexe muito na estrutura do casamento e a pessoa não percebe que isso liberta, né, Marisete? Ela para poder construir uma nova história. Porque ninguém constrói nada novo enquanto vive o passado. Eu sempre acredito que o traído pode reverter a situação a favor dele. Quando ele reconhece aonde ele co-participou da traição e vai reverter a situação, se reapresentando, buscando essa reconexão de casal. Mas, Vanessa, eu falei que são 3 pessoas, né? Falta o amante. Sim, o terceiro aí que entra. Paciência com você agora, Marisete. Então, vamos lá. Sabe por quê? Muitas pessoas entram nesse lugar. Se você me perguntasse assim, eu como psicóloga, como terapeuta de casal, eu me sensibilizo mais com o amante. Porque é uma pessoa que aceita viver de migalhas. Olha que sério. Ela entra num relacionamento que não pertence a ela. Ela entra numa brecha, numa história que já começou independente dela. Acreditando de que essa pessoa vai se separar para ficar com ela e vai vivendo de brechas, de migalhas, vai vivendo de migalhas. Então, para mim, é um lugar mais complicado, é aquele que aceita ser o amante. Eu fico mais solidária a ele. Se a gente for resumir, adultério, traição é uma questão de baixa autoestima. Vou falar devagar, vou falar de novo. Traição é uma questão de baixa autoestima. Baixa estima do traidor. Então, se o traidor acha que ele é o poderoso, galanteador, conquistando todas, é porque ele não se garante. Isso é baixa estima.
ser Quer baixa provar estima. alguma coisa para alguém. Isso. O traído, na hora que senta na cadeira da vítima, é uma questão de baixa estima. Que acha Acha que eu que sou o merece qualquer coisa. coitado. É, isso aí, isso aí. E o amante, nem se fala, nem se fala. Para mim, né, fala de uma estima muito baixa, de aceitar entrar numa história que não pertence e ficar aceitando viver de migalhas. Verdade, Não é verdade? verdade. E eu acho que esse pensamento, quando a pessoa tem esse esclarecimento que você trouxe aqui hoje, é tão enriquecedor. A pessoa, quando tem consciência disso, ela pode modificar toda a sua história familiar. O amante pode se reconectar com o seu valor e procurar a Sim. sua própria história para viver o seu amor, o seu relacionamento. Isso. Uhum. O casal, ele tem a possibilidade de reconhecer as suas responsabilidades do fracasso da relação para se reconectarem e fortalecerem os laços e toda a família, tanto eles quanto os filhos, serem promovidos a terem um relacionamento saudável. Então, todo mundo é beneficiado quando eles têm esse pensamento, essa chave vira na cabeça. Isso. Aí vamos lá. O traidor, ele vai reconhecer que ele mexeu na peça que não deveria ter mexido. Então, quando a gente faz algo que não deveria ter feito, precisa propor reparação. Né? Se antes ele não era um imaturo, agora vai ter que virar adulto. Para reparar o que fez, que para mim não basta só pedir perdão, precisa investir na reconciliação. E eu tenho vivido isso nos consultórios. Eu acredito que após o perdão, o casal tem como se tornar uma nova forma de ser casal, um novo jeito, né, de ser casal. Um novo E isso contrato, vai, né? um novo contrato de casamento. E aí o traidor, ele vai reparar o que ele fez, né? E nessa reparação também se reapresentar para uma nova forma de casal. O traído, gente, o sucesso de um casamento após uma traição é quando o traído consegue se perdoar. Não vai perguntar de quê? Eu travei Ainda para não ele. vai? Porque, peraí, Eu atravei. Vou liberar aqui, ó. Pode falar, gente. É que eu, porque olha só, meu telefone não tá conseguindo salvar no final e eu quero muito ter esse vídeo, então vou ter que salvar a tela. E se eu salvar assim, vai aparecer todos os comentários no seu rosto. entendi, entendi. Então, olha só, o sucesso de um casamento após uma traição, o sucesso de um relacionamento após a traição, tem muito a ver com o traído se perdoar. Se perdoar de ter sido o bobo da vez. Se perdoar de ter visto as pistas e não ter sacado. Se perdoar de ter se desconectado e não ter percebido. Se perdoar porque o traído, olha só, hein, gente? O traído trai primeiro. Geralmente, esse traído, o amante dele foi o bebê que nasceu. De repente, esse traído, o amante dele foi o emprego, foi a profissão. De repente, o traído, o amante dele foi cuidar dos próprios pais. De repente, o traído, o amante dele foi a igreja, a religiosidade, o ativismo religioso. E aí ele ficou com... Só que ativismo religioso, filho, pai, profissão, é algo muito sublime. Então não é fácil a gente aceitar que um bebê vira um amante da mãe, que um ativismo religioso vira um amante de uma pessoa, que o excesso de ocupação em cuidar dos pais se torna um amante de uma pessoa. E aí ela deixou a cadeira vazia. Deixou a cadeira vazia e agora ela precisa se perdoar. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então eu tenho que me perdoar para depois eu conseguir perdoar a quem me traiu. Que acha? Quando faz isso, quando descobre isso, Marisete, já era, não tem pra ninguém. Resolve tudo. Resolve. Resolve Resolve. tudo. Até para essa pessoa, né, se permitir
a viver uma nova história com nesse. Eu acredito que a gente pode começar uma nova história no mesmo relacionamento que a gente está. Não estou apregoando aqui a separação. Mas se por um acaso o casal não conseguir ficar juntos, que o próximo relacionamento seja um relacionamento saudável, a partir da liberação que a pessoa se permitiu ter. Você falou de algo muito importante agora, Maria, que eu recebo sempre mensagem das pessoas assim, olha, poxa, mas eu fui traída e aí ele já tá com outra, a outra já tá com o filho dele e eu parece que minha vida paralisou. Mas eu já perdoei. Fala que já perdoou, mas que na verdade tá ali ainda vivendo aquela relação. A pessoa parou na idade sentimental dela, na sua cabeça, parou naquele momento que houve aquele rompimento e a pessoa foi embora com a outra. Não teve estômago e maturidade ainda para conseguir digerir aquilo tudo e transformar e conseguir realmente resolver a questão. Mesmo que tenha sido que tivesse que ter sido o rompimento, a separação em si, mas ela não conseguiu se limpar das mágoas, das culpas, das feridas. Então, o que você pode dizer assim, para essas pessoas que estão ainda vivendo o passado, com o defunto do lado, como a gente chama? Tá. Então, existe duas situações que me impedem a fazer despedidas. Culpa e mágoa. Então, essas pessoas, elas podem, de repente, ela perdoou quem traiu, mas não se perdoou. Então, ela ainda tem que trabalhar esse auto-perdão. Ela está paralisada. Porque se ela é eterna vítima, a vítima não pode se permitir ter prazer. Ela está paralisada, velando esse defunto, esse casamento que já morreu, que já acabou. Então, quando eu me perdoo, eu posso liberar. Eu não me sinto nem mais culpada e nem acho que o outro, nem mágoa, nem acho que o outro é o meu carrasco. Então, zerar mágoa e culpa. Só consigo me despedir quando eu não tenho mágoa nem culpa. Aí a pessoa consegue fluir no tempo emocional, se despedir e continuar a vida. Se não, se está paralisada é porque tem mágoa e culpa. Para-se consigo mesmo e com o outro, tá? Tem que olhar sempre os dois lados. Sim. Então, agora, ó, você já ouviu essa dica, revisa aí a sua história, coloca no papel aí qual é a área que você tem que, assim, apontar. Caramba, eu preciso me perdoar em que área? Onde eu posso ter falhado? Eu preciso realmente me livrar. Eu sou ser humano. Seres humanos erram e cometem falhas. Então, eu não posso errar. Agora eu tenho que me perdoar do erro que eu cometi e não cometê-lo novamente. Acho que esse Vanessa, eu quero voltar naquela fala sua da escolha narcísica. Sim. Porque de repente o traído diz assim, eu jamais esperava isso dele. Deixa eu só mostrar, Marisete, o seu livro, ó, para quem chegou depois. Sim. Marisete escreveu esse livro aqui, tem no site dela para você comprar. É um livro incrível e é dessa fala que ela tá falando agora que tá aqui nesse livro também. É o livro que fala sobre a escolha sempre certa do parceiro. Então, é o que eu estava dizendo assim, na escolha narcísica, a pessoa olha o outro e o coloca tão superior a ela que ela desumaniza o cônjuge, que ela desumaniza o parceiro. Então, ela coloca num pedestal de um deus, uma deusa. E esquece que nós somos seres humanos e estamos passivos a errar. Então, olhando o outro grande demais, como eu vou dizer que eu jamais imaginava que a pessoa fosse me fazer algo tão terrível? Ele é humano. Eu também sou. E os humanos erram. Alô? Né? Então, a gente vai humanizar para não criar uma expectativa que o outro não vai dar conta. Ele é humano. Então, é isso. Então, acho que a gente pode partir para o sexo agora, né, Marisete? Isso. Aí você colocou o seguinte, tá bom, a gente entendeu o que é traição, quebra de acordo, os dois motivos, que são motivos do traidor e motivos do relacionamento, as três pessoas que participam do adultério, da traição, que é o traidor, o traído e o amante. Sim. Mas o que leva a pessoa a trair usando sexo?
né? Foi uma fala sua. Por que que o sexo é tão usado para marcar a traição? Porque ele fala de algo que é muito íntimo, que é de muita privacidade. Um dos fatos que causam dor na traição é que o meu parceiro passa a ter mais intimidade com outra pessoa do que comigo. Então, o sexo entra aí, entra com essa força do outro ter sido tão íntimo, ter tido tanta cumplicidade com o meu parceiro e ele não teve mais com o outro do que comigo. Por isso que pela intimidade que requer a sexualidade. Isso fere. Fere. Eu pensei assim, Vanessa, a gente tinha que separar o que é sexo, o que é sexualidade. Sim. Sexo é o ato em si. O sexo é biológico, sexo é genital. Então, a pessoa que é muito preocupada com sexo, ela se preocupa com o corpo, ela se preocupa com a idade, porque ela está olhando o concreto, o biológico, o genital. Ela se cuida, né? Cuida da aparência, quer estar sempre direitinho, ajustado. Isso é o sexo, porque sexo é o ato, sexo é transar. Isso é sexo. Sexualidade é algo subjetivo, é emocional, é psicológico. Ele começa comigo mesmo e transcende no relacionamento que eu tenho com outra pessoa. Olha que coisa linda. Gente, eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo. Né? Porque muitas pessoas transam, mas não vivem uma sexualidade. Muitas pessoas vivem uma sexualidade em que a transa em si é uma consequência. É algo, né, que vai acarretar numa intimidade e no ato sexual em si. Sexo suscita vontade. Vontade vem e passa. Vontade vem e passa. Sexualidade suscita desejo. Imaginação, né? Isso, olha só. Não são duas coisas diferentes? Vontade vem e passa. Agora, desejo é algo que está na mente. Na mente. Hoje, como terapeuta de casal, eu tenho gostado muito de atender casais com crise na sexualidade. É algo assim que eu estou apaixonada por essa área, porque eu tenho acompanhado e visto que a queixa não é mais em cima do sintoma vaginismo, dor de penetração, dificuldade de ereção, ejaculação precoce. Não é mais esse tipo de sintomas que eu recebo no consultório e que os casais estão vivendo. Hoje, o sintoma maior é em torno da falta de desejo. De desejo. Então, aí, não é? Aí vem uma questão. Como reacender a chama do desejo? Marisete, isso que você falou agora é tão assim, importante e significativo, porque antes a gente espera sempre assim que os homens vão reclamar que as mulheres não estão com desejo. Mas eu tenho recebido um número grande de mulheres que se queixam de homens e homens jovens, que não têm desejo sexual, que não procuram as esposas, que não... Ou assim, rejeitam mesmo. E mulher, como é rejeitada na cama, ela se sente nada. Né? Nada. Então, essa dica aí salva muito o casamento. Sabe que eu ouvi uma frase há um tempo atrás que diz o seguinte: toda mulher deseja o desejo do homem. Boa, amei. Essa é pra anotar, gente. Essa é pra você aprender. Então, atenção, homens. As mulheres desejam ser desejadas. Ser elogiada, ser... Isso. Então, mas essa leitura que você está colocando, né, que hoje a gente tem tido muitas mulheres reclamando que os maridos não expressam movimento de sexualidade. Na minha visão, é porque a gente trabalhou muito o empoderamento feminino. Então, as mulheres que antes se sentiam usadas sexualmente,
Agora elas estão dizendo assim, se um dia eu fiz por obrigação, agora não faço, não faço, não faço. Então é uma forma, é um inconsciente coletivo da sociedade, que as mulheres, por estarem sendo, né, trabalhadas no empoderamento feminino, elas ficaram se sentindo superior. E aí reverteu a situação. Se o sexo, né, a sexualidade, ela fala de algo emocional, ela está falando desse encontro consigo mesmo e no relacionamento. Então, quando a pessoa não expressa o desejo, e eu ouço muito, Vanessa, algumas mulheres dizerem assim, eu quero meu casamento, eu gosto, eu amo meu marido, mas por mim eu passaria sem o sexo. Já ouviu isso? Muito. Isso não é casamento, isso é amizade. Pois é. Porque aí a pessoa está se abstendo. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Para mim, a sexualidade no casamento, sabe aquela matéria boba lá do colégio? Cita aí uma matéria. Desculpa, Educação física, é isso. Educação física, arte, aquela matéria boba que você não gosta, desqualifica. Mas se ficar reprovado na educação física, você passa de ano? De jeito nenhum. Não, não passa de ano. Então, não adianta. Pode ser uma matéria que a esposa, que a mulher desvaloriza. Mas se ela desqualifica essa disciplina, infelizmente, ela corre o risco de ficar reprovada no casamento. Reprovada no relacionamento a dois. Então, é algo muito sério, né? Que a gente precisa investir. Investir não em fazer sexo. Investir em suscitar desejo. Verdade, porque quando a pessoa já está desejando, ela começou a imaginar, ela já vai para a prática. Isso. O poder erótico da sexualidade, ela está na imaginação. Esse poder está na imaginação. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar que eu convide você para vir jantar na minha casa. Tá convidada. Como uma boa mineira, eu começo a imaginar assim, nossa, a Vanessa tem raízes mineiras, né? Como eu tenho, né? As pessoas não sabem, mas as nossas raízes são da mesma cidade, lá do interior de Minas. E isso é uma alegria para o meu coração. Coincidências, né, gente? Nada, encontros marcados. Então, aí poxa, eu vou chamar a Vanessa, Samuel, as crianças. E eu começo a imaginar a noite do jantar. Começo a imaginar, poxa, o que eu vou servir nesse jantar? Eu vou escolher algo bem gostoso. Já sei. Eu vou lá no mercado tal comprar um ingrediente especial. Olha como é que eu tô salivando. Olha o desejo. Tá vendo como é que ele é suscitado? Gera imaginação, expectativa. Isso, então já estou imaginando, vou comprar aquele ingrediente, vou fazer essa receita, vou arrumar a mesa dessa forma, vou organizar a noite dessa maneira. Então, isso é sexualidade, isso é suscitar desejo. Começa no imaginário, em que a gente já vai se aquecendo, não pelo outro, por mim mesma. Por mim mesma. Eu é que me libero para sentir desejo. Não é o outro que é fisicamente atraente. Eu posso ter um parceiro fisicamente lindo, mas eu não me permitir ter desejo. Até porque, né, Marisete, o orgasmo, ó, tá aqui na nossa mente. Para alcançar o orgasmo, tá na mente. Tá na mente. Alta performance. Se você não estiver conectado com o que você está fazendo, você não vai alcançar o ápice da sua sexualidade. Travou logo agora. Pronto, voltou. Isso aí. Isso aí. Tá, eu queria então separar agora, já que a gente falou que sexo é orgânico, biológico, suscita vontade, a sexualidade é uma energia de vida que vai suscitar, por isso que a gente fala sexo é vida.
Vida. A vida sem sexualidade, ela é morta. Porque é uma energia de vida que me dá vontade, que me suscita desejo por viver. Aí eu queria chegar num ponto, Vanessa, que é o seguinte. Nós somos atravessados pelas obrigações e pelo prazer. Muitas pessoas fazem sexo, transam por obrigação e não por prazer. Nós somos estimulados na vida a cumprir com as obrigações. E somos criticados quando nos permitimos ter prazer. Então, eu queria deixar essa reflexão. Será que você está vivendo a vida por obrigações ou você está se permitindo ter prazer em ler um livro, prazer em visitar uma pessoa ou receber uma visita, ter um orgasmo fazendo um curso, fazendo uma comida gostosa? Porque se eu não me permitir ter prazer na vida, na cama vai ser apenas consequência de também eu não me permitir ao prazer que a sexualidade me traz. É só uma consequência, só mais um lugar que você não se permite ter prazer. Quem não tem prazer em Só nada, mais não um vai ter lugar. prazer na cama também. Não vai ter prazer em lugar nenhum. Isso aí. Isso aí. O que acha da gente, então, deixar uma tarefa? Claro, tarefas faz todo sentido. Vamos deixar. Isso, porque aí, né, eu acabei de falar que nós somos atravessados pelo eixo das obrigações e o eixo do prazer. Sim. Eu tenho certeza que a sua mãe deve falar assim: eu cuido das crianças para você trabalhar. Obrigação. Mas se você pedir para ela cuidar das crianças para você ir no cinema e linda jantar, ela vai dizer: eu não fiz isso. Você também Eu não vai vivi fazer isso. Bom, a minha mãe, Isso, você também não vai na fazer. verdade, eu só deixo as crianças da minha mãe para fazer isso. Ah, que ótimo. Então ela te permite o orgasmo. Ela te Permite, permite o prazer. permite. É porque tá tendo. Porque ninguém permite aquilo que não tem. Tipo, Ah, é verdade. É verdade. Então, essa é eu vou uma liberar os situação, comentários pra sabe? Às galera pra você vezes. passar. Eu vou liberar os Tá. comentários para você passar a tarefa e Tem vocês poderem muitas. interagir. Ok. Tem muitas mulheres que elas, em lealdade às mulheres da família, não se permitem. Aí vamos à tarefa. Então, pensa bem. Você aí na sua casa, né? Estamos em casa. Tem uma colega que está no trabalho e que disse que ia parar o trabalho para assistir a gente. Então, você vai pensar, dividir a sua família em dois grupos. Dois grupos. No grupo A, você vai pensar quais são as pessoas da família que são as pessoas admiradas, enaltecidas, que orgulhosamente a gente apresenta. Pensa aí, mentalmente, ou se você de repente agora ou depois, você que de repente vai assistir a live depois, você pode sentar e fazer esse exercício. Anota, pensando nos seus avós, nos tios, nos seus pais, nos seus irmãos, principalmente a família de origem, a parentela, a família de trás. Então faz a lista de todas as pessoas que você admira, que são admiradas, enaltecidas. Fez a lista? Colocou o nome delas? Pensa que características essas famílias possuem, que comportamentos que comportamentos essas pessoas possuem para elas serem admiradas. Coloca aí do lado. Quais são os comportamentos dessas pessoas? Que faz com que você olhe e admire cada um delas. Fez o primeiro grupo? O grupo A? Já fez aí, Vanessa? Tô aqui mentalizando. Agora, tá, mentaliza eu aí. Fiz na sua agora aula. Pensa no grupo B. Pensa agora, eu falei que era para dividir em dois grupos. Esse é o grupo A, o grupo das pessoas admiradas,
Que características e comportamentos elas apresentam para serem admiradas? Agora pense nas pessoas criticadas, nas pessoas vistas como as erradas, as ovelhas negras, as que a gente não tem, às vezes, até repúdio, né? Quais os membros da família que você colocaria no grupo B? O grupo dos não admirados, daqueles que não são enaltecidos, pelo contrário, são criticados. Da mesma forma, coloque aí as características e os comportamentos destas pessoas para que elas sejam criticadas. Criticadas. Então, eu tenho agora dois grupos. O grupo A, de pessoas admiradas, o grupo B, das pessoas criticadas. Se você olhar todas as características das pessoas admiradas, qual será o comportamento de mais admiração, hein? Qual será o comportamento de mais admiração? Será que as pessoas já estão colocando aí? Será que não é aquela santa mãezinha, Marte, que deu a vida pela família? Aquele pai que trabalhou de sol a sol, que não viajava, que só vivia para as obrigações, excessivamente ligado à responsabilidade, ao dever. Será que você não resumiria as características nesse olhar? Nas obrigações? Agora olhe o grupo B. Veja se as características do grupo B não são de pessoas que a gente pode ligadas ao prazer, os bons vivants, aqueles que só querem curtir a vida, aqueles que não estão nem aí para as obrigações. Então eu tenho um grupo admirado porque deu a vida pelas obrigações e o grupo criticado porque se permitiu ter prazer na vida. Para mim está empatado. Porque excessivamente, um viveu para as obrigações e o outro excessivamente viveu para o prazer. E a sexualidade saudável é aquela que tem um equilíbrio entre as obrigações e o prazer. Incrível, acho que fez sentido para todo mundo ali. Eu fiz de novo, né? É incrível essa tarefa. Faz muito sentido. Faz, né? Faz, porque parece que as pessoas estão liberadas para gozarem na vida, para terem felicidade. Isso. Parece que sempre tem aquelas obrigações. Isso aí. Então, aí eu estou desafiando, né? E motivando a pessoa a se permitir, a viver para as obrigações, mas também lembrar que Deus nos deu uma vida para ser vivida com abundância. Deus nos deu a vida, a energia do prazer. Deus nos deu o paladar para sentirmos prazer, o olfato para sentir prazer, a audição, o tato. Deus deu ao homem, cuidem do jardim do Éden com prazer. Mas pelo pecado, o homem acabou ficando aprisionado às obrigações, ao dever. E a gente traz isso de lá, achando que a gente não é merecedor do prazer. Não é merecedor de ter orgasmo na vida. E aí a gente critica quem se permite, porque vai para um excesso de irresponsabilidade, 100% prazer, e acha que o admirado, o valorizado, é aquele que dá a vida pelas obrigações. E eu estou dizendo, num relacionamento saudável, uma vida saudável, uma vida de adulto saudável, seja jovem, seja solteiro, seja casado, é aquele que vive a sexualidade de uma maneira equilibrada, com obrigações, cumprindo a responsabilidade e se permitindo também o prazer. Bem-vindo à vida. Isso é sexualidade. Maravilhoso, Marisete. Sempre muito bom aprender. Eu tenho certeza que hoje muitas famílias aí estão tendo a oportunidade de se reconectarem, os casais. E assim, toda a família se torna estruturada novamente. Quando existe uma sexualidade saudável,
quando existe um campo livre de culpas, de perdão mesmo, né? Que haja Sim, perdão sim. nessas relações. Então, essas famílias têm a oportunidade de se reconectarem e se tornarem fortes novamente. Tá. E aí, se você agora você vai fechar a tarefa colocando o seu nome no grupo A ou no grupo B. Em que grupo você acha que você está? Se você acha que está no grupo das obrigações, então peça autorização à sua família para também ter prazer. Se você estiver excessivamente no grupo do prazer, reveja a sua vida adulta, porque sexualidade é uma responsabilidade adulta. As crianças não vivem o sexo. É uma responsabilidade adulta, principalmente consigo mesmo. E quanto mais intimidade eu tenho comigo mesmo, eu consigo ter com o parceiro que eu estou vivendo. Então, peça autorização à família para você ter prazer. Se libere para que você seja um adulto responsável, vivendo uma vida prazerosa. Muito Ok, bom. Vanessa? Muito bom, muito bom, muito bom. Foi uma honra. É uma honra Tá sempre. certo. Tá bom. Para mim também foi um prazer estar aqui. Eu sou psicóloga há 26 anos, né? E trabalho com famílias e casais há mais de 20 anos. A Vamos tirar um Logos, agora em print. março. Dá um Como? sorriso. É para fazer Pronto. sim? Aí fala. Isso. E a Logos fez agora 20 anos e tem sido para mim uma satisfação compartilhar. Eu acredito na família, eu acredito no casamento, eu acredito na parceria saudável, acredito na sexualidade saudável e no comprometimento um com o outro. Isso aí. É incrível. Então, Gente, olha, obrigada pelo convite, valeu. Eu que agradeço. Você sempre agrega muito na minha vida, muito conhecimento, me inspira muito. E é uma honra, é uma alegria enorme estar com você aqui e com todos vocês. Gente, olha, um beijo para todo mundo. Segue a Marisete, ela sempre está ensinando coisas incríveis, sempre está fazendo stories, falando sobre, respondendo perguntas sentimentais. Marisete é uma ótima pessoa, então segue ela lá, vai lá no Instagram dela, porque ela tem colocado, está se dedicando a essa área agora, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E ela sempre faz workshop e é aberto também para pessoas que também não são profissionais, mas querem aprender das áreas que ela vai ensinar. Então, dá uma olhada lá no Instagram dela, porque ela sempre tá colocando um videozinho novo agora. Tô gostando dessa nova fase da Marisete. Isso faz parte da vida. Isso é sangue jovem na veia dos coroas. Isso é sangue jovem. É um prazer. Vocês jovens me animam muito, me estimulam muito. Eu fico muito animada com vocês. Essa maturidade também me inspira muito. Ok. Um beijo, pessoal. Tchau. Até amanhã. Tem um novo encontro respondendo perguntas, 8h02. Vai ser muito maneiro. Eu vou deixar lá no story também para você colocar suas perguntas. Vamos ter uma noite incrível. Um grande beijo, Marisete. Um grande beijo para todos. Tenham uma noite maravilhosa. E os casais promovam a sexualidade. Promovam a sexualidade. Não vai dormir sem fazer nada. Faz alguma coisa aí hoje. Aquece a sua relação. Beijo.